Oi, dando sequência às nossas aulas. Hoje estamos na fase 3 da pesquisa, a qual falaremos sobre a metodologia do trabalho científico, ou melhor, a metodologia da pesquisa. Vejamos aqui, então, conforme falei, a metodologia da pesquisa é a parte, na verdade, a segunda fase da pesquisa, do desenvolvimento do trabalho, a qual você terá que se ater todas as suas atenções e buscar informações para pensar como será desenvolvido o passo a passo do seu trabalho. Então, nas aulas anteriores, nós vimos a fase 1, que é o tema e a sua delimitação, a fase 2, que foi a introdução do trabalho, e agora nós vamos para a fase 3 da metodologia da pesquisa. Pode acontecer em algumas instituições a fase 3 ela ser invertida, ao invés de ser a metodologia da pesquisa, ser os referenciais ou a fundamentação teórica. Isso vai depender da sua instituição. Então, basta inverter, você vai buscar aí na sua informação a informação necessária no seu curso para entender qual é a ordem que a ABNT que está sendo seguida pela sua instituição, e é só inverter. Tá? Aqui nós vamos seguir a metodologia da pesquisa como fase 3 por questões didáticas. Vídeo aula 3, apresentação e orientação da tarefa da semana, ou seja, nós vamos utilizar a própria tarefa que você irá desenvolver nesta fase, nesta aula 3, para explicar o ponto, passo a passo, da metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa nada mais é do que a descrição do processo de pesquisa do trabalho, isto é, a definição de quais serão os procedimentos para a coleta de dados e para a análise. Isso significa que delimitar uma metodologia não é adotar um conjunto de diretrizes fixas que devem ser seguidas à risca. Por quê? Porque o trabalho ele está em fase de desenvolvimento, e durante o desenvolvimento você pode modificar ele, pode perceber que algumas coisas não ficaram boas. Então, é um exercício de ensaio e erro, e que é necessário se ter paciência consigo mesmo para entender que muitas vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Aqui eu trago alguns tipos de pesquisa para você percebendo quais dela ou qual dela o seu trabalho se encaixa. Por que eu falo quais delas? Porque pode existir uma combinação entre uma, duas e às vezes até 3 tipos de pesquisa no mesmo desenvolvimento de trabalho. É necessário que você, ao desenvolver a sua escrita, olhe para ela e vá buscando quais ou qual o tipo de pesquisa que melhor se adequa à organização do seu trabalho. Então, trazemos aqui como tipo de pesquisa a pesquisa bibliográfica. Veja bem, trouxe alguns tipos de pesquisa, as mais utilizadas, mas existem muitos tipos de pesquisa, cada uma delas tem um grupo de autores que a fundamentam, que explicam melhor e que ajuda o aluno, ou o acadêmico, ou o pesquisador a se desenvolver mais, mostrando mais detalhadamente qual é a pesquisa que melhor se adequa ao seu trabalho. Então, começamos aqui com a pesquisa bibliográfica, que tem como conceito que é a pesquisa sobre o material escrito já publicado, nos livros, nos artigos, nas revistas científicas, nos ensaios, nas monografias, nas teses e outros trabalhos públicos. Você vai utilizar essas publicações, essas bibliografias, para fazer uma revisão, para fazer uma análise, para fazer um estudo mais aprofundado, e a pesquisa ela pode utilizar só esse tipo de pesquisa, só esse tipo de busca de material para pesquisa, a bibliográfica. É interessante, Silvia, utilizar só uma fonte, uma forma ou um tipo de pesquisa na minha metodologia?
Depende, vai depender do que você está pesquisando e quais são os caminhos que pensa em desdobrar o aprofundamento da sua pesquisa. Então, aí temos como exemplo de pesquisa bibliográfica as coletâneas de publicação, os levantamentos de livro que você precisa fazer sobre o tema ao qual foi escolhido. E aí depois vem a pesquisa documental. Como o nome já diz, a pesquisa documental é aquela que você vai se debruçar sobre determinados documentos. Você vai trabalhar com documentos, com análise de documentos. E nada impede que esses documentos também se insiram junto a eles livros, filmes, músicas, conforme o exemplo que estamos trazendo aí. Então, as legislações, por exemplo, elas são documentos, né? Algumas diretrizes, alguns documentos institucionais, o PPC, o Projeto Político de Curso, o Projeto Político Pedagógico das Escolas, são documentos institucionais que, dependendo do que você está pesquisando, pode ser analisado e trazido e identificada a sua metodologia como uma pesquisa documental. Silvia, eu posso fazer um cruzamento entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental? Pode, conforme eu falei no início, não tem problema nenhum. Basta você identificar na sua escrita e organização da sua metodologia o que pede como tipo de pesquisa o seu trabalho. A próxima é a pesquisa experimental. O nome também já diz, são experimentos controlados, com o objetivo de perceber e reproduzir relações de causa, efeito de um tema específico. Esse tipo de pesquisa é muito comum o pessoal da área de ciências biológicas, o pessoal da área mais exatas, que precisa trabalhar com experimentos, com investigação, com comparações, utilizar a pesquisa experimental. Então, como exemplo, são as pesquisas realizadas em laboratório, a criação de grupo controle, que se coloca grupos distintos e você provoca um grupo para ver qual é a reação dele em comparação ao outro grupo, e essas análises elas passam a ser descritivas e vai percebendo os fenômenos que vão acontecendo, e o pesquisador ele passa a relatar os fenômenos em que ele está observando. Essa é o tipo de pesquisa experimental. A outra aí é o estudo de caso. Essa é mais utilizada na área social, na área da educação, na área do direito, na área da administração, da psicologia, na área da própria ciências sociais e assim sucessivamente. É a pesquisa sobre uma amostra, ela trabalha com amostras específicas de grupos de uma determinada região, de pessoas, ou mesmo um estudo específico de uma única pessoa, que possa servir de base para a compreensão e interpretação dos fenômenos e dos contextos que acontecem de forma semelhante. Então, como exemplo, tem as pesquisas sobre doenças e procedimentos a partir de investigação de um paciente específico, conforme o exemplo que eu dei. Pode ser a partir de uma única pessoa ou de grupos distintos de pessoa. A outra pesquisa, tipo de pesquisa, é a pesquisa de campo. É a pesquisa fundamentada na observação de um contexto determinado. Então, pode ser na sua área de trabalho, que é o campo ao qual você está inserido, que pode observar e perceber as coisas acontecendo e trocar informações com seus pares profissionais. Então, a pesquisa de campo é aquela a qual o pesquisador está inserido no local e ele mesmo pode fazer as observações ou tecer orientações para que outras pessoas auxiliem a sua pesquisa a partir das observações. Então, exemplo, são observações dos padrões de consumo de um grupo social específico, por exemplo. Nós falamos aí do estudo de caso, o estudo de caso ela pode estar correlacionada ao tipo de pesquisa de campo também. Você pode utilizar tanto o estudo de caso junto com a pesquisa de campo, porque se você está analisando ou pesquisando sobre um grupo de pessoas ou um sujeito determinado, você precisa ir até esse grupo ou até essa pessoa para investigar os assuntos. Quando você chega até o campo da pesquisa, isso define também a sua pesquisa
como uma pesquisa. A outra pesquisa é a pesquisação, que é a investigação em campo a partir da participação conjunta do pesquisador e da comunidade na qual a intervenção ocorre. Ou seja, a pesquisação, como o nome já diz, faz com que o pesquisador ele provoque ações nos grupos ao qual ele está investigando. Então, é um casamento muito bacana, se você entrelaça, dependendo do que está sendo pesquisado, o estudo de caso com a pesquisa de campo e a pesquisação. É comum as três andarem juntos, o que não impede que também se insira aí a pesquisa bibliográfica, porque esta, quase todos os trabalhos, se não 100%, você vai recorrer às bibliografias para aprofundar e fundamentar o norte do seu trabalho. O outro tipo de pesquisa aí é a pesquisa de levantamento, que é a pesquisa para a coleta de dados sobre um grupo ou população. Essa pesquisa ela está muito associada à pesquisa quantitativa, que trabalha com dados, com números. Você vai fazer uma entrevista com alguma pessoa lá no seu estudo de caso, ou no campo, é necessário que, após essa entrevista, se for dados subjetivos, aquelas perguntas a qual o entrevistado ou no questionário ele precisa explicar mais, escrever e justificar, você trabalha com análise de contexto, ou com análise da escrita, ou com análise do discurso. Para cada uma dessas linhas, existem uma série de autores para nortear o aprofundamento da sua análise lá na parte dos resultados e discussões. Quando são entrevistas ou questionários que são objetivos, você já pode começar a trabalhar com números, com quantidade, respostas objetivas, sim, não, talvez. Quantas pessoas responderam sim para uma determinada pergunta? Quantas pessoas responderam não para determinada pergunta? E o às vezes. Então, você quantifica, transforma isso em gráficos, e essa amostragem pode ser colocada trabalho, mas ela precisa ser analisada, não apenas mostrada. Você faz a amostra dos dados quantitativos, quantificáveis da sua entrevista, do seu questionário, ou até mesmo da sua observação, mas você precisa tecer uma análise. Então, quando se transforma os dados quantitativos em gráfico, está trabalhando com a pesquisa quantitativa. Quando realiza-se a análise dessas quantidades, por que determinadas pessoas responderam sim? Por que determinadas pessoas responderam não? Aí começa-se a aplicar uma análise, ou seja, a dar uma qualidade, uma pesquisa qualitativa sobre os dados trabalhados. Então, tem o levantamento de dados, que é quando eu aplico a entrevista, ou faço um questionário, né? Ou faço a entrevista e aplico o questionário, quantifico, pesquisa quantitativa, agora eu vou para a análise, uma pesquisa qualitativa. Olha quantos tipos de pesquisa, em um simples exemplo, eu trago aqui para vocês. E aí depois vem a pesquisa etnográfica, que ela parte da observação de descrição, a partir da convivência com um grupo social específico. Se eu estou vivendo com um grupo social específico, isso significa que também pode ser uma pesquisação. Pode ser, não necessariamente é, porque o fato de eu estar em um grupo não significa que eu esteja aplicando ou provocando qualquer tipo de ação sobre esse grupo. Tá? Então, tudo vai depender da forma e das pesquisas que você está desenvolvendo, escrevendo, e por isso que é o ideal, elaborar a introdução do seu trabalho primeiro, porque é na introdução que está a síntese, o norte, que você não pode perder de vista, não pode desviar sua atenção para outras questões, para outros assuntos que não estejam ali provocados na sua introdução, e a partir da introdução a gente vai para essa segunda fase
didaticamente falando, da metodologia. Porque se eu já tenho agora definido na minha cabeça o que eu quero fazer, agora eu preciso descobrir, traçar estratégias de como eu vou chegar àquilo que eu defini, que é meu ponto de chegada, que está lá na introdução. Por isso que eu trago a metodologia como a etapa seguinte à introdução, para começar a pensar como é que eu vou fazer isso, quais caminhos eu vou percorrer, de que maneira eu vou organizar, que tipos de instrumento eu vou utilizar. É questionário? É entrevista? É diálogo? É discussão em grupo de estudo? É diário de bordo, que são as anotações que são feitas no dia a dia? Vou reaproveitar alguma anotação que eu já tenho? Como é que eu posso chamar esse material que eu já tenho? E aí, agora, eu trago a atividade, a tarefa desta fase 3, da aula 3, da nossa terceira semana, que precisa ser desenvolvida, porque agora você já começa a entender melhor o rumo que a sua pesquisa começa a tomar, que não é um fim, mas é um meio que pode ser modificado no percurso do caminho o tempo todo, até o término do trabalho, mas o que vai definir isso a você são as percepções de pesquisa que serão adquiridos no decorrer do tempo. Tá? Então, após ter assistido essa apresentação da aula 3 do módulo 1, deverá anotar nos quadros a seguir, assim, na questão 1 aí, anote aqui pelo menos 6 autores, pelo menos isso é um mínimo para um artigo, 6 autores que fundamentarão o seu trabalho conforme o formato abaixo. Aí aqui eu trago o nome do autor e entre parênteses a data, o ano da obra dele, do trabalho dele. Aqui eu trago um exemplo, que é o Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, e a área. Qual é a área desse autor? É educação. Então, por que eu preciso fazer isso nessa atividade? Para já ir organizando as leituras que eu já fiz e quero aproveitar, para na hora de fazer o referencial teórico ou as referências no final do trabalho, não ficar perdido. Então, faça essa atividade, mas guarde ela aí com você para outros eventos que irá realizar ao decorrer da sua vida. Então, em cada uma dessas etapas aí, eu trouxe um exemplo para você ir fazendo a mesma coisa nos demais autores aí, pelo menos, no mínimo, 6, para a gente começar a brincar de TCC. Tá? Aí, na questão 2, descreva sobre o que cada um desses autores aborda em sua respectiva obra, em suas respectivas obras. Desculpe aí a concordância, de forma objetiva. E aí eu trago, né? Falei do autor Paulo Freire na questão 1, vou trazê-lo de novo aqui na questão 2, porque são os mesmos autores que eu apresentei na questão 1 que eu vou apresentar na questão 2. Então, coloco lá, ó, o autor Freire, aí eu já tiro o prenome dele, só fica o sobrenome Freire 1987, destaca as características de uma educação que liberta e que conta com a prática da liberdade. Assim, na educação defendida por ele, o homem tem a oportunidade de buscar na ação a reflexão sobre o mundo em que está inserido. Veja bem, eu li o autor, percebi qual é a ideia principal e escrevi aqui com as minhas palavras. É importante que seja escrito com as minhas palavras, nesse momento em que a gente está se familiarizando com os autores que pretendemos trabalhar no nosso trabalho, porque dessa forma eu vou, aos pouquinhos, entendendo o que eles falam e se realmente eles trazem abordagem que irão colaborar comigo, porque eu posso lê-los, aprender sobre eles e, de repente, perceber que eles não têm nada a ver com aquilo que eu quero desenvolver de temática. Tá? Então, esse exercício ele é importante para isso. Na questão 3, descreva em detalhes a relação que cada um tem, ou seja, a relação que cada um desses autores tem com o tema que você irá pesquisar, justificando o motivo de tê-los escolhido.
Aí eu trago aqui, né, o Freire novamente, o autor se relaciona com a temática da pesquisa devido à abordagem libertadora, com práticas que propõem uma ação reflexiva para a superação da opressão. O autor foi escolhido por sua linguagem clara, que define a função social da educação como liberdade do pensamento oprimido. Veja bem, de novo, se eu sei o que eu quero, se eu fiz uma introdução sólida, eu leio os autores e, na hora de fazer essa atividade, eu não preciso ficar recortando e colando o que ele disse. Eu consigo, eu tenho propriedade de escrever, conforme o meu entendimento e a minha interpretação, aquelas ideias principais que esse autor traz para o meu trabalho. Porque a minha temática, eu sei por que eu escolhi. Eu sei onde eu quero chegar, porque isso está descrito lá, ainda que sutilmente, na minha introdução. Então, ler um autor e entender se ele serve ou não para o meu trabalho, isso é função sua como aluno. Você precisa dar conta disso aqui nesse trabalho, sem recorte e cola, sem olhar lá o que o autor falou. Você pode até fazer isso para lembrar, mas não transcrevê-lo agora ainda nesse momento, mas escrever com as suas próprias palavras e suas próprias interpretações para começar a dominar a escrita acadêmica e perceber o quanto que a sua interpretação é importante para a temática escolhida por você. Na questão 4, vem assim: complete reescrevendo suas respostas anteriores a partir da questão 2. Então, o que será feito agora? Você, a partir da questão 2, irá recortar aquilo que foi escrito aí dos autores. Cada um desses autores aí pode pensar como se fosse um parágrafo distinto. E na questão 3, vai unir o Freire da questão 2 no mesmo parágrafo do Freire da questão 3. Vai unir essa escrita. E assim sucessivamente. Cada autor, um parágrafo. E vai unir aqui na questão 4, que pede para você complementar reescrevendo suas respostas anteriores a partir da questão 2. Silvia, por que não a partir da questão 1? Porque a partir da questão 1 ficará repetitivo. Você já está falando lá, Freire, Paulo, 1987, Pedagogia do Oprimido. Essa questão 1 é só para você ir organizando o seu referencial teórico. Não é para utilizar na escrita, porque ele já vai aparecer a partir da questão 2, de forma academicamente adequada, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, agora na questão 5, agora que já sabemos quais autores nortearão o trabalho, assinale a seguir as etapas a serem desenvolvidas na pesquisa. E essa parte aqui é muito simples. A pesquisa foi desenvolvida no período de... Você vai complementar qual foi o período, ou qual é o período em que você pretende desenvolver a pesquisa. E o local, vírgula, o local. E o local de realização. Foi na escola? Qual escola que foi? Pública, privada? O nome da escola? Se você achar que recebe uma autorização para divulgar o nome da escola e ainda assim é necessário ter um documento, um termo, para que seja autorizada a divulgação dessa instituição no seu trabalho, ou senão você pode chamá-la de escola pública X e combinar isso com o seu leitor. Então, aqui você vai colocar. E o local de realização foi em escola pública ou privada, qual escola que foi, em que cidade ela está localizada. Não precisa, se não quiser colocar o nome de instituição, porque eu não trabalhei com instituições, eu trabalhei com grupos de pessoas. De onde são esse grupo ou estes grupos de pessoas, em qual cidade, em qual estado, e aí você vai sinalizar isso aí. Outro item, assim como os sujeitos ou objeto de pesquisa, eles são, ou seja, aqui você vai descrever, vai dizer quem são os sujeitos da sua pesquisa. Quem são sujeitos? São as pessoas, os profissionais, seres
que estão compondo a sua pesquisa, que serão os sujeitos da sua pesquisa, os seres investigados. Objeto de pesquisa, quando não são seres, quando são coisas, quando são fenômenos, eventos, aí são objetos de pesquisa. Um curso, por exemplo, é um objeto de pesquisa, tá? Então, vai dizer aí para mim se são sujeitos. Você não precisa dizer que a pergunta, a sua resposta, ela já vai ser autoexplicativa para a pergunta. Se são seres, a gente vai entender que são sujeitos. Se for coisas, fenômenos ou eventos, a gente vai entender que são objetos. E aí, no outro item, tipo de pesquisa que melhor se adequou ou se adequa ao desenvolvimento foi a pesquisa bibliográfica, documental, de revisão de literatura, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, quali-quant, quanto é qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo, estudo de caso, etnográfica, descritiva, exploratória, explicativa, de campo, relato de experiência, pesquisação, pesquisa participante. Veja que lá atrás eu falei que eu estava destacando para vocês apenas os tipos de pesquisas mais utilizados, mas que existiam muitas outras. Aqui já começam a aparecer outros tipos de pesquisa que eu não expliquei lá, e que vai ficar aí de tarefa para você pesquisar, ou me perguntar na mentoria ao vivo online desta semana. Veja aí. Então, esgotou? São essas todas que existem? Não, ainda tem muito mais tipos de pesquisa para ser inserida ou ser adequada aí ao seu trabalho. Vai escolher uma? Depende, pode ser 2, 3, 4. É a metodologia definida pelo pesquisador que diz qual é o tipo de pesquisa que melhor se adequa ao desenvolvimento do trabalho. Então, assinala aí quais os tipos de pesquisa